Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante da carta aos Hebreus, que é uma carta também, uma epístola, chamada do Quinto Evangelho. Como assim, Quinto Evangelho? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é apresentado no tocante ao seu ministério terreno. Ele nasceu, uma criança normal como qualquer outra criança, cresceu como qualquer outra criança, praticou o seu ministério aqui na terra, houve o seu sacrifício, o martírio na cruz do Calvário, foi morto, ressuscitou, ascendeu os céus. Então, os 4 evangelistas vão contar, narrar a história do ministério terreno de Cristo Jesus, os 4 evangelhos. Já a carta aos Hebreus, chamada, ela não é titulada, mas conhecida como o Quinto Evangelho. Por que o Quinto Evangelho? Porque vem tratar do ministério celestial de Cristo Jesus. Vai mostrar, hoje nós não temos a presença física de Jesus, como foi apresentada com os 4 evangelistas. Temos a presença espiritual através do Santo Espírito. Então, Hebreus, esta carta aos Hebreus, vem mostrar o ministério celestial de Cristo Jesus, a supremacia de Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Antigamente, no Antigo Testamento, os irmãos conhecem essa história, né? Que o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia sacrifício pelo pecado do povo, os pecados do povo. E hoje não precisa mais, porque Cristo Jesus fez esse sacrifício uma vez por todas. Está consagrado, determinado, sacramentado o sacrifício de Cristo Jesus. Então essa carta aos Hebreus apresenta esse ministério celestial. Tem uma palavra-chave chamada melhor. E ele é melhor do que tudo e melhor do que todos. Melhor do que os apóstolos, do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Abraão, Josué, Moisés, como estão apresentados como os heróis da fé. Então Cristo se apresenta em Hebreus, aliás, o autor apresenta Cristo melhor do que todo, melhor do que tudo. É a carta do progresso. Quando você estuda, lê a carta aos Hebreus, do capítulo 1 ao 13, você vê progresso, progressivamente, porque estamos falando de um poder celestial, da pessoa de Cristo Jesus, de seu ministério celestial. E o autor dessa carta procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus ensina aos seres humanos a mensagem mais perfeita em respeito de si mesmo. A carta aos Hebreus apresenta a mensagem mais perfeita de Cristo em relação a si mesmo. Jesus é a relação completa e eterna de Deus, é a supremacia de Cristo, como a palavra final de Deus para o mundo. Seria o dia todo para falar dessa carta aos Hebreus, para fazer uma biografia ou introdução à carta aos Hebreus. Apenas eu estou mostrando algumas coisas para
possamos chegar aqui no capítulo 12, onde lemos em relação à corrida cristã. E o que seria aqui no capítulo 12, chegando no capítulo 12, à altura do capítulo 12, o autor vem exortar em relação à corrida da vida cristã. A corrida da vida cristã, ela é feita de motivação, de desafio e tem um alvo que é Cristo Jesus. Ele nos dá uma motivação para corrermos em busca de Cristo Jesus, olhando para Ele que é o nosso alvo, e vai mostrar aqui no do capítulo 12, versículo de 1 a 3, a motivação para estarmos continuando fazendo essa carreira, correndo em busca da pessoa de Cristo Jesus. Quem não lembra aqui de uma mulher chamada Gabriela Andersen? Foi uma mulher que correu com muita perseverança. Perseverança implica dizer determinação. Então a nossa carreira cristã, diz aqui o texto, ainda no versículo 1, no final do versículo 1, vai dizer: perseverança, com perseverança na carreira que nos está proposta. Perseverança implica determinação. Gabriela Andersen, uma suíça, em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, essa mulher correu, teve um problema físico no decorrer da corrida. Ela era uma atleta, e aquela mulher completou a carreira ali, toda torta. Ela teve um problema no decorrer da corrida e não estava conseguindo sequer andar. E as pessoas, os médicos, o pessoal da equipe ali que cuidava daqueles atletas, foram socorrê-la, foram pegar ela para socorrer, provavelmente ela não teria possibilidade de chegar ao final da corrida, mas ela afastou aquele povo dela, afastou aqueles médicos, aquele pessoal da equipe ali, ela fez questão, chegou se arrastando, toda torta. Isso foi em 1984, os mais experientes aí lembram. E aquela mulher, com muita perseverança, ela completou a carreira. E a corrida cristã, precisamos saber que é uma competição, sim, porém, ela torna-se individual, cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso correr pelo irmão, o irmão não pode correr por mim. É uma carreira individual. Claro que cultuamos a Deus coletivamente, mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: combati o bom combate. Veja que está tudo no singular. Combati o bom combate, guardei a carreira e encerrei a fé. Ele não falou: combatemos o bom combate, guardamos a carreira, encerramos a fé. Não. Essa competição é uma competição, mas torna-se individualmente. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa correr com perseverança, com determinação, em busca do alvo que é Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos falar. O tema da nossa mensagem é perseverança na corrida da fé. Quer queira que não, estamos em uma competição cristã e o Senhor nos dá inúmeras ferramentas para nos edificarmos, nos prepararmos para essa corrida cristã no dia a dia. Então vamos tratar aqui de um primeiro ponto, que é a nossa corrida. A nossa corrida é a vida cristã aqui na terra. Lemos aqui esse texto, versículo 1. Portanto, veja essa palavra portanto. Ninguém começa a escrever uma carta dizendo portanto. Algo ficou para trás. Algo foi escrito lá atrás que precisamos compreender. Portanto, também nós, Paulo estava falando de quem? Da nuvem de testemunha. Portanto, também nós, visto que temos a rodear na tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corremos para a perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, portanto, o apóstolo Paulo vai dizer que houve uma trajetória. Foi apresentada aqui uma nuvem de testemunha, vários homens e mulheres que tiveram a carreira, tiveram a corrida, fizeram a sua parte, deixaram um bom testemunho, tiveram uma vida sensacional na presença do Senhor, tiveram dificuldade, se envolveram
em coisas que se afastavam da presença de Deus, sim, mas é apresentado aqui como os heróis da fé. Portanto, e agora também nós, que sejamos imitadores, imitemos essa nuvem de testemunha, esses heróis da fé que está citado aqui no capítulo de número 11. Portanto, o apóstolo Paulo vem dizer que nos espelhemos nesses homens, essas mulheres do capítulo 11, que foram colocados como os heróis da fé, que nos arrudeia com a grande nuvem de testemunha. Ou seja, tudo o que acontece nas nossas vidas, que seja de bom, que seja de ruim, a gente observa que essas testemunhas que o autor, os hebreus, nos apresenta, e eles têm a nos orientar. Tiveram dificuldade, sim, mas muita bondade na presença do Senhor. Fizeram sacrifício, muitos entregaram a sua vida totalmente pela causa, pela corrida cristã. Você começa observando Abel, que ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, seu irmão. Será que ele, nesse sacrifício, aquilo que ele doou, ofertou ao Senhor, foi uma oferta maior do que a de Caim? Não. Abel ofereceu sacrifício de adoração, teve o melhor sacrifício do que Caim, porque ele adorou o Senhor. Caim ofereceu sacrifício, mas não era sacrifício com adoração na presença do Senhor. Não vai adiantar a gente ofertar por ofertar. É preciso ter adoração naquilo que nós ofertamos ao nosso Deus. Essa nuvem de testemunha, não dá para falar de todos, mas podemos lembrar a trajetória de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. Andou com Deus porque tinha comunhão com Deus. Ninguém anda com Deus se não tiver comunhão com Deus. E Enoque teve comunhão com Deus. Lá em Gênesis capítulo 5 diz que ele andou 300 anos com Deus. Como é que pode um homem andar 300 anos com Deus, em comunhão com Deus? É difícil, né? A gente não vive nem essa idade hoje de 300, não vive nem 100 praticamente. E esse homem viveu 365 anos, e diz a Bíblia que 300 anos ele andou com Deus, ou seja, os 65 anos antes nós não sabemos, a Bíblia não fala como foi a sua trajetória, mas após os seus 65 anos de idade, ele andou com Deus 300 anos, e ele tinha tempo suficiente, 24 horas por dia para andar com Deus? Não, ele tinha família, ele tinha mulher, ele tinha filhos, ele tinha atribuições na sua vida, mas ele buscou em primeiro lugar a presença de Deus, teve comunhão, teve acordo com Deus. Enoque, Amós 3,3 vai dizer, né? Não pode, como é que pode duas pessoas caminharem juntos sem haver entre eles um acordo? Então aquele homem teria um acordo com Deus, aquele homem teve uma vida voltada para Deus, e não foi 2 dias, 3 dias, 30 dias, 30 anos, foram 300 anos. Nós vivemos bem menos, 70, 80, 90, às vezes chega a 100 anos com muita dificuldade, e achamos que é muita coisa. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia é 1000 anos. Portanto, meus irmãos, aproveitem esse pouco tempo que temos aqui na terra para andar com Deus, para ter comunhão com Deus, e também participar dessa nuvem de testemunha, que são os heróis da fé. Também nós, visto que temos a rodear dessa grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a nossa corrida cristã, a nossa carreira cristã, começa com um novo nascimento. Vai começar com um novo nascimento. Eu gostaria que os irmãos observassem nas suas Bíblias, Mateus, capítulo 7. Volta um pouquinho, Mateus, capítulo 7. Não é fácil a corrida cristã. Mateus, capítulo 7.
versículo de 13 ao 15. Mateus 7, do 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, logo no início. Não é fácil. Você, para participar dessa corrida cristã, essa corrida não é aberta. Ela é cheia de dificuldade. Precisa, em primeira instância, entrar por uma porta estreita. Larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Isso aqui também nós somos testemunhas, temos observado que a porta é larga, a porta que vai para a perdição, e a maioria do povo, da humanidade, está correndo desordenadamente por essa porta larga, para chegar a um caminho que não leva a nada. A porta é estreita, o caminho é difícil, a corrida cristã não é fácil. Verso 14: porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Louvado seja Deus, irmãos, estamos inseridos nesses poucos. Temos aqui a oportunidade de estar correndo em busca de Cristo Jesus, por essa porta estreita. O Senhor nos separou e nos prepara, nos dá a possibilidade de estar participando dessa corrida cristã. Graças a Deus. Verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tem muita coisa que vem nos atrapalhar na corrida cristã. E às vezes são nós mesmos, às vezes é até a própria família dentro de casa. Lembra de Moisés, uma dessas nuvens de testemunha, um dos heróis da fé? Moisés tinha uma família. Além da sua família biológica, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele teve que romper com a sua família. E aí? Muitas vezes, eu não estou mandando aqui, incentivando ninguém a romper com sua família, não. Por favor. Por favor, não estou mandando ninguém romper com a sua família, não. Mas tem embaraço no meio da família que atrapalha a nossa vida cristã. E a gente tem que vigiar. Tem que ter cuidado com esse embaraço. O que é que o texto diz? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. É muitas vezes no meio da nossa família mesmo. Costumes antigos no centro da nossa família que a gente tem que se separar. Então, essa corrida, ela é com dificuldade, começa com um novo nascimento. A partir daquele dia que você se converteu, que Deus te chamou para a conversão, você já começou a participar dessa competição, dessa corrida cristã. Começa com o novo nascimento e exige a nossa força. Cada um de nós precisamos ter um esforço para a corrida cristã. Eu não posso, repito, responder pelo irmão. Eu posso incentivá-lo, orientá-lo, ajudá-lo. Você pode me incentivar, me orientar, me ajudar. Mas você não pode correr por mim. Tem que ter um esforço próprio. Veja o que é que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9. Algum irmão pode ler 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta a ser alcançada. Tinha um propósito. Vai dizer aqui o texto: assim corra também eu, não sem meta. Ou seja, cada um de nós temos um objetivo, temos uma meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar. Quem é que lembra aqui quem desferia golpes no ar quando fazia um gol? Você assistiu alguma coisa na internet em relação a Pelé? Pelé, quando fazia um gol, ele desferia golpe no ar. Ou seja, não tem objetivo nenhum, aquele golpe no ar é perdido, não serve de nada, apenas uma comemoração. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não desferiu o golpe no ar, ele tinha uma meta, tinha um objetivo. A sua corrida
tinha um alvo a ser alcançado, que era a presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Ou seja, a glória aqui terrena, dessas competições terrenas, vai ficar aqui na terra, não vai servir de nada. Os homens vão para as Olimpíadas. Eu não estou aqui criticando as Olimpíadas, que é uma coisa até bonita, é uma competição desde dos tempos gregos, né? Criada pelos gregos, mas ali tem o quê? Primeiro lugar, medalha de ouro, segundo, medalha de prata, terceira, medalha de bronze. Quando for com os anos, isso tudo está enferrujado, corroído, e a vitória em Cristo Jesus, a meta de alcançar a presença, a pessoa de Cristo Jesus, ela é um prêmio que jamais vai ser perdido em nossas vidas. É o céu, um prêmio a ser alcançado, que é o céu na presença de Jesus. Apocalipse 21. Apocalipse 21. O céu é o limite da nossa corrida. Apocalipse 21, os irmãos observem nas suas Bíblias. Qual a meta que devemos alcançar? O que é que a palavra de Deus vem nos mostrar em relação a essa meta? Apocalipse 21, verso 3, vai nos dizer: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seus povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso aqui é o final da nossa corrida, meu irmão. Chegarmos ao tabernáculo de Deus. Veja o alvo, o objetivo, estar com Deus, ser chamado de povo de Deus. Diz aqui o texto: então ouvi grande voz dizendo do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Os homens vão estará lá junto com Deus, aquele que perseverou, aquele que foi determinado. Portanto, a vida cristã não é feita de qualquer jeito. Eu venho para a igreja aqui no domingo porque é o dia do Senhor, eu preciso estar lá na igreja de qualquer jeito. Não, preciso de perseverança, determinação para alcançar essa meta, que é ascender ao tabernáculo de Deus juntamente com Ele. Ainda no verso 7, Apocalipse 21, 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele mesmo será seu filho. Olha que maravilha para o vencedor. Temos o Deus como Deus nosso, Deus meu, Deus seu. Somos filhos de Deus e vamos voltar para o nosso Deus através dessa perseverança, dessa determinação, dessa corrida cristã. Mas essa corrida está voltada para uma meta maravilhosa. Aqui em Hebreus capítulo 11, onde está mostrando os heróis da fé, vai nos orientar para esta meta maravilhosa. Hebreus capítulo 11, verso 10, vizinho. Hebreus 11, 10. Que metas são essas? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quem corre, quem busca essa vida cristã, que almeja alcançar esse alvo, tem esta meta: aguardar a cidade que tem fundamento, é a cidade celestial, aquela mesma lá de Apocalipse capítulo 21, e ainda no verso de número 14, porque os que falam desse modo, manifesto está procurando uma pátria. Os que falam, os que correm, os que buscam, os que cultuam, os que se entregam, os que têm perseverança, os que têm fé, manifesto está procurando uma pátria. Que pátria é essa? É a pátria celestial que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Nós temos uma meta a ser alcançada. Estou repetindo aqui em alguns textos mostrando, para enfatizar bem na nossa mente que tem essa meta, tem esse objetivo. E ainda Hebreus capítulo 10, 11, verso 16 vai dizer: mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Deus não se envergonha de forma nenhuma, e muito menos vai deixar passar vergonha aquele que busca Ele, aquele que busca esse alvo, essa meta, que corre em direção a Ele. Deus não vai deixar
ficarmos envergonhados, e muito menos vai se envergonhar de cada um de nós, como buscamos a Ele com perfeição, buscando a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas podemos alcançar a perfeição na presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Mas ainda, irmão, o corredor não deve se distrair com nada. Lá em Gênesis, capítulo 24, você pode perceber na sua Bíblia também, nós temos um tempinho para isso. Gênesis 24. Gênesis 24. Eu poderia ler só o versículo 56, mas eu vou ler do 52 ao 56. Nós não podemos nos distrair com essa corrida, que está intitulada O Casamento de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, a partir do 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, postou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e o deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Verso 56. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado bons termos na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Veja que Abraão mandou esse servo buscar Rebeca para encontrar uma moça para casar com seu filho, e aí ele encontrou e presenteou, deu de comer, de beber a família, presenteou a família, e estava de volta para o seu senhor. E a família dela tentou detê-la, passar mais alguns dias juntamente com Rebeca para se despedir. Ela disse: não. No verso 56, ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado bom termo na jornada. O Senhor também tem levado o bom termo na nossa jornada cristã, na nossa corrida cristã. O Senhor tem levado o bom termo. E ele vai dizer: permiti que eu volte ao meu Senhor. A nossa corrida tem uma meta, meu irmão, também é se voltar totalmente para o Senhor. Não se detenhais com algo que nos atrapalha. Existem muitas coisas que têm atrapalhado a corrida cristã. E esse servo, Ebed, servo de Abraão, ele foi fiel a não se deter com mais um dia, nem 2, nem 10. Ele tinha um objetivo, tinha um tempo determinado de voltar a seu Senhor. E o nosso tempo é pouco. Nós não sabemos o dia de amanhã, se estaremos vivos amanhã. Temos que correr com determinação para a presença do Senhor, cada vez mais. Hoje é o grande dia, estamos correndo, buscando. E ainda, irmãos, o incentivo, segundo, o incentivo para a nossa corrida. A motivação, qual o incentivo? Qual a motivação para a nossa corrida? A grande nuvem de testemunhas que falamos agora há pouco. Temos várias testemunhas aqui no capítulo 11. Mas se você acha que essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, se você acha que não é suficiente, porque eles tiveram falhas, tiveram dificuldade, tiveram atropelo, as suas vidas não foram mar de rosas, essa grande testemunha, essa grande nuvem de testemunha. Então, nós temos o próprio Senhor, o próprio Cristo Jesus como testemunha. Se não for suficiente aqui essa nuvem de testemunha, os heróis da fé, nós temos a presença de Cristo Jesus, o grande exemplo. Mateus capítulo 11, veja na sua Bíblia, Cristo Jesus se apresenta como grande exemplo. Mateus capítulo 20, Mateus 20, Mateus capítulo 20, do 18 ao 19. Se os heróis da fé não foram suficientes, claro que não foram suficientes, Deus mostrou como uma nuvem de testemunha
de pessoas que fizeram a sua parte, que nos passam o exemplo. Mas o nosso grande exemplo, esse que não teve falha, que não tem falha, esse que é autêntico, Cristo Jesus Todo-Poderoso, Mateus 20, 18 e 19, vai nos dizer: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido e açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Cristo Jesus está vivo, está no nosso meio, ressurgiu, mediante toda aquela situação que ele passou. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que ele não fez caso da sua ignomia, do seu opróbrio, do seu martírio, da vergonha que ele passou, do escárnio. Ele não fez essa ignomia, ele foi até o fim sabendo que tudo aquilo iria acontecer com ele, mas ressurgiu, ressurgirá e já ressurgiu, está no nosso meio, e temos essa grande testemunha, que é a presença de Cristo Jesus. E os outros ainda, os heróis da fé, ainda não ressurgiram, porque ainda não ressuscitaram para a glória celestial. Mas Cristo Jesus já ressuscitou, já ressurgiu no nosso meio. Portanto, se você não achar que aquela grande nuvem de testemunha não vai te passar um testemunho autêntico, eu acho que passa sim, que eles passaram, Abraão mesmo, o exemplo de Abraão, né, deixar ali a sua família, a sua parentela para uma terra desconhecida, começar uma nova vida sem perspectiva de vida, vai para uma terra desconhecida, sem saber aonde. Complicado, mas aquele homem foi ali, lutou. Aquele homem deixou um exemplo muito grande, né? Quando levou seu filho para ser sacrificado, seu único filho, ele deu um exemplo parecido com o que Deus fez com Cristo Jesus, deu seu único filho ao sacrifício. Seria suficiente essa grande nuvem de testemunha, de vez em quando lembrando de alguns deles, heróis da fé, mas Cristo Jesus é altamente suficiente, é o todo suficiente para com as nossas vidas. E a capacitação para essa corrida? Deixar todo o peso. Aí é complicado, né? Hebreus capítulo 1 vai dizer, 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos grande número de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso. Irmãos, o atleta, quando vai participar, principalmente esses atletas do atletismo, de corrida, quando vai participar da corrida, ele procura levar o menor peso possível. Nos dias de hoje, quando pesa um tênis, um calção e uma camiseta de um atleta, não chega a meio quilo, não chega a 500 gramas. Tem uns tênis super caros, próprio para o atleta, para o atletismo, que ele é muito leve, muito maneiro. O atleta procura se desvencilhar de todo o peso, no máximo. Seu vestuário ali com calçado chega a meio quilo, 500 gramas. Antigamente, os gregos, quando no início das Olimpíadas, eles treinavam carregando uma mochila, carregando um peso, para se fortalecer. Treinava carregando peso. Quando chegava no dia da competição, ele estava leve sem esse peso. Claro que não ia correr com a mochila, ninguém consegue correr com a mochila com peso. No dia da competição ele estava muito leve, eles voavam. Então, nós temos que nos desembaraçar também do peso da nossa corrida. Que pesos são esses? Alguém poderá citar algum exemplo? Um peso que embaraça a nossa corrida em relação a Cristo Jesus? Será que existe? Você pode lembrar? Claro, cada um de nós sabemos o que acontece com nós mesmos. Qual o peso que vem te atrapalhar nessa corrida cristã em relação ao alvo que é Cristo Jesus? As distrações, né, irmã? Lembrando da mulher de Ló. Olha o peso que a mulher de Ló carregou, inclusive perdeu sua vida física e espiritual. A irmã lembrou as distrações do mundo. Quando a mulher de Ló foi tirada ali de Sodoma, não poderia, teve a ordem do anjo de não olhar para trás, mas ela estava distraída com Sodoma, com o mundo. Seu coração estava lá.
Não estava na salvação que Cristo estava lhe dando, que o Senhor estava lhe dando através dos anjos. A distração dela estava no mundo. Então a irmã lembrou muito bem, as distrações nos afastam da presença do Senhor. Alguém pode lembrar outro exemplo que nos afasta, que nos pesa, causa peso a estar correndo em busca desse algo? Corriam, o irmão lembrou muito bem, eu já ouvi disso também. Os atletas chegavam a correr nus. Claro que isso não existe mais hoje. Mas eles corriam nus para não ter nada de peso no seu corpo. Então, precisamos nos afastar cada vez mais dos pesos que nos levam a essa corrida à presença do Senhor. O orgulho é um grande peso, porque o orgulho nos leva ao pecado. Quem tem orgulho tem soberba. É bom se afastar de uma vida orgulhosa. Preguiça de estudar a Bíblia. Eu não estou falando nem da vida secular, do trabalho. Cada um sabe aí como é que está a sua vida em relação à vida secular, a sua sustentabilidade. Vamos falar da vida cristã. Preguiça de estudar a palavra de Deus. Quantos irmãos, não estou fazendo aqui nenhuma acusação, mas tem irmãos que passam o ano todo, só pega na Bíblia quando vem para o culto. Isso não é bom para uma vida cristã. Não está havendo uma preparação para essa corrida, quando você não estuda a palavra de Deus. Quando você não quer ouvir a palavra de Deus, quando não se dedica, isso é preguiça. Ah, meu irmão, mas meu tempo é curto. Todos nós temos as nossas correrias, atribuições no dia a dia. A vida secular não é fácil, mas Deus nos dá 24 horas por dia. Será que eu não tenho 10, 15, 20 minutos por dia para estudar a Bíblia? Ah, irmão, mas quando eu começo a ler, eu começo logo a abrir a boca, começo logo a dar o cansaço. Mas não precisa você ler a Bíblia toda em um só dia, não. Lê pouquinho, mas contínuo, irmão Raimundo. Falta de compromisso é um peso. Se eu tenho um compromisso, se eu fui determinado para aquele compromisso cristão, eu tenho que cumprir. Vou ter dificuldade? Claro, todos nós, do pastor ao irmão mais recente aqui, tem as dificuldades do dia a dia, tem a família, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo, mas o compromisso cristão, você determinou esse compromisso, fez um acordo com esse compromisso com Deus, não foi com o homem. Cada um de nós temos um compromisso cristão em relação à pessoa de Jesus. Meu compromisso aqui não é com o pastor, não é com nenhum irmão, meu compromisso é com Deus. Então, eu preciso estar cumprindo com o meu compromisso. Se eu estiver falhando, é um peso que está me atrapalhando em relação à corrida cristã. Mas temos toda a possibilidade de ser autêntico no nosso compromisso para com o nosso Deus. Mais algum lembrete em relação? Costumes do passado. É um peso. Às vezes a gente fica apegado com algo do passado na nossa mente, na nossa vida. Eu conheci um irmão uma vez que ele falou que era crente em Cristo Jesus, ele até já faleceu. Crente em Cristo Jesus, tem uma vida cristã, buscava Cristo, testemunhava disso, mas dizia, olha, eu tenho uns discos, aqueles bolachão antigos, eu tenho um disco de Luiz Gonzaga em casa guardado, eu não desfaço dele por nada. De vez em quando eu estou ouvindo as músicas de Luiz Gonzaga, aquele disco está lá guardado, eu não vou me desfazer dele de forma alguma. Costume do passado, se apegando a um costume do passado, que leva como peso para com as nossas vidas. Temos que nos afastar desses costumes do passado. As amizades também, em determinado momento, é peso para com as nossas vidas. As nossas amizades hoje é com os cristãos, com os crentes, com os irmãos. Isso não impede você ter um amigo fora da vida cristã. Todos nós temos conhecidos, amigos, pessoas que a gente até admira.
mas tem determinadas práticas dele que não condiz com as nossas práticas. Então a amizade é um peso. E determinadas amizades a gente tem que se afastar, como eu falei agora há pouco, até mesmo da própria família. Não se afastar da família, mas tipo de amizade dentro da própria família que nos leva pesado a se afastar da presença do Senhor. Aqui os hebreus, qual era o peso que os hebreus carregavam nessa época aqui, que foi escrita essa epístola? O cerimonial judaico. Porque esses hebreus, quando foi escrita essa carta, eles já tinham se convertido ao cristianismo. Mas, através das perseguições dos judeus, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, para as práticas antigas, para o cerimonial antigo, para o sacrifício, para a idolatria. Aí Paulo vem, através desse texto, orientar: corra para Cristo, olhe para Cristo, que está no versículo de número 2. Eles estavam olhando, querendo, quebrantando o seu coração a voltar ao cerimonial do passado. Uma coisa que não tem mais jeito, não tem mais condições na nossa vida de voltar ao nosso passado e olhar para o passado, se regozijar com o passado, que seja numa vida física, material, que seja cristã também. Nós viemos de lá e estamos aqui na corrida para Cristo Jesus, temos que nos afastar totalmente desse cerimonial passado. Muitas coisas carregamos como peso na nossa vida. Hoje tem um grande peso que assola a humanidade. Chama-se WhatsApp. O WhatsApp é um peso muito grande hoje. Tem coisas boas? Claro que tem. A gente precisa do WhatsApp no dia a dia, comunicação, mensagem, mandar mensagem para o irmão, é muito bom. Mas as pessoas estão bitoladas no WhatsApp. Está sendo peso. Até mesmo na hora das refeições está lá o celular ao lado por conta do infeliz do WhatsApp. Pois é. Pois é. Muito lixo, né, irmão, para ser jogado fora no WhatsApp. A gente perde tanto tempo com coisas que não edificam a Deus. Pior, com coisa que nos afasta da presença de Deus no WhatsApp. Use para um momento bom. Precisamos sim, é uma realidade nos dias de hoje. O celular, o WhatsApp é uma realidade. Uma ferramenta, meio de comunicação aí fantástico, mas que estão afastando os cristãos da presença de Deus. Tempo de ler a Bíblia, de estudar, de ouvir uma pregação, de vir à igreja, disso aqui. Tudo de bom. O WhatsApp muitas vezes está afastando o cristão da presença do Senhor. Ainda, irmãos, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, mostra aqui esse peso, e além do peso, mostra o pecado. Versículo 1 ainda: desembaraçando de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Além do peso, tem coisa que não é pecado, mas é peso. Mas aí ele vai mostrar o pecado, deixar o pecado para trás. Colossenses capítulo 3, veja aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Colossenses capítulo 3, do 8 ao 10, vai nos dizer: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O quê? Ira. Aí é pecado. Ira é pecado. Indignação. Tem gente que fica indignado com qualquer coisa. Até mesmo com um olhar de repreensão, a pessoa fica indignado. Ira, indignação, maldade, maledicência. Tem uma diferença aí entre maldade e maledicência? Maldade nós sabemos que é fazer o mal. E maledicência?
O que significa maledicência? Falar um dos outros, falando mal dos outros. Maldade é praticar o mal, e maledicência é falar mal dos outros. É triste, é uma coisa triste. Você tem algo para dizer ao irmão, vá a ele e fale. Não tem nenhum problema não. Agora, ficar falando mal dos outros é a maledicência, é condenado, é pecado. O Senhor condena tanto a maldade como a maledicência. Linguagem obscena no vosso falar. A nossa linguagem é diferenciada hoje. Temos a obrigação de ter uma linguagem diferenciada. Não linguagem obscena. Sim, sim, não, não. Diretamente com o irmão. Não precisa de ser uma linguagem obscena. Verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem com seus feitos, a mentira leva ao inferno, está lá em Apocalipse. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Muito cuidado, irmão. Às vezes não se pegar numa mentira, eu nem percebi que estava falando uma mentira, então cuidado com o que vai falar, para não estar mentindo uns aos outros. Verso 10, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Nós estamos revestidos na pessoa de Cristo Jesus, a imagem daquele que nos criou. É uma vida diferenciada realmente, temos agora na presença de Deus. E por último, o tempo já está se esgotando, a direção do olhar, a direção da nossa corrida, um alvo, temos o alvo, quem? Cristo Jesus, que está no verso de número 2, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, eu agora só preciso estar olhando para Jesus. Se eu olhar para o irmão, para a falha do irmão, eu vou cair, porque todos nós somos falhos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Eu não vou mais para a igreja. Eu estou deixando de ir para a igreja porque eu não estou gostando do irmão lá, da atitude do irmão lá na igreja. O irmão está me desvencilhando da... Meu irmão, o alvo é Cristo. Não olhe para o homem, olhe para Cristo Jesus. E Cristo Jesus mesmo falou. Não olhar para trás, como a mulher de Ló, como foi citado aqui pela irmã Islene, lembramos. Cristo nos orientou que aqueles que lançam a mão no arado, não olhe para trás, em Lucas 9,62. Se você colocou a mão no arado, você foi convertido por Cristo Jesus, e agora tem até um trabalho na igreja, colocou a mão no arado, não olhe para trás, vá até o fim. Cumpra a sua carreira cristã, até quando? Não sei, até o dia que Deus te chamar para a glória celestial. Quando você puder, está de pé, seu corpo está reagindo, lançou a mão no arado, não olhe para trás. Foi assim que Cristo Jesus nos orientou, lá em Lucas capítulo 9, verso 62. O alvo da corrida é a glória futura. Nós temos uma glória futura. Já vivemos na presença do Senhor aqui na terra, salvos em Cristo Jesus. Vivemos em uma vida confortável, espiritualmente sim, mas nós temos uma glória futura. Lá em Tito, capítulo 2, verso 13, vai dizer, a glória futura, mais uma vez, a glória celestial, a pátria celestial, a coroa da vida. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, os irmãos observem, a glória da vida. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Todo aquele atleta que você vê aí nas Olimpíadas, em toda modalidade, ele busca uma glória corruptível, uma medalha, um troféu. É corruptível, vai se acabar, vai se corroer. Mas nós, atletas cristãos, buscamos uma glória incorruptível, um prêmio incorruptível, a presença do Senhor.
E para concluirmos, irmãos, estamos chegando ao final, não só ficando nesses 3 versículos, o capítulo 12 de Hebreus vai nos falar muito, nos exortar muito em relação à nossa corrida cristã. Vimos aqui no verso 1 que é deixar tudo que nos atrapalha, deixar todo o peso que tenazmente nos atrapalha, olhar para Jesus no verso 2, com inspiração para a fé. Quando eu olho para Jesus, você olha para Jesus, não é de qualquer forma, é olhar com inspiração em relação à nossa fé. Reestabelecer as mãos decaídas para fazer o bem. Olha o verso 12 de Hebreus 12. Hebreus 12, 12. Por isso reestabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Muitas vezes as nossas mãos estão decaídas, ou seja, sem ânimo, sem coragem, sem força para fazer o bem. Temos que reestabelecer as nossas mãos para fazer o bem. Nós temos a possibilidade, não é só o bem à nossa igreja, aos irmãos, isso aí é até uma obrigação nossa, trabalhar, reestabelecer as nossas mãos para fazer o bem à igreja, o irmão sim, seu ente querido em casa, seu cônjuge, sua família. Mas aonde você tiver possibilidade, levante a sua mão para fazer o bem. A gente faz o bem até para um estrangeiro, chega na nossa porta. Então, restabeleça as mãos para fazer o bem. Restabeleça os joelhos trôpegos, para quê? Para a oração. Alguém aqui está com calo no joelho? O crente precisa ter um calozinho no joelho. Restabelecer os joelhos trôpegos, Hebreus 12, 12. Ou seja, a oração ela deve ser constante na nossa vida. Se você não tem condição de orar ajoelhado por condição física, tudo bem. Isso não fazendo nenhum tipo de crítica. Mas se você tem possibilidade, seus joelhos estão sarados para estar no chão, estarem no chão, restabeleça seus joelhos trôpegos para a oração. Ou seja, oração tem que ser feita diariamente, meu irmão. Não é só na hora que vai dormir, não é só na hora que acorda, na hora que vai se alimentar. Tem que ter um tempo determinado para a oração. Se eu não estiver fazendo isso, eu tenho que me moldar a isso, a restabelecer os horários da oração, ter um tempo para a oração. E ainda, fazer caminhos retos, para viver em santificação. Veja o versículo de número 13. Hebreus 13, 13. Aliás, 12, 13. Desculpe, 12, 13. E fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que texto fantástico, é fazer esses caminhos retos. A nossa corrida é um caminho reto, é fazer dela um caminho reto. Porque o Senhor já aplanou, Ele já limpou os nossos caminhos. Então, pega a reta, pega a retidão na presença do Senhor, para que não se extravie o que é manco. E ainda, seguir a paz com todos. Hebreus 12, 14. Veja que tem muitas exortações nesse texto. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, a paz que é produzida por Deus, só Ele é capacitado para nos produzir a paz vem dEle, é criada por Ele. Nós só temos que seguir. Ele não dá nenhum peso, né? Não é pesado, não é sacrificial você seguir a paz, é tão somente uma ordem do Senhor, está dizendo aqui, seguir a paz. É difícil a gente buscar a paz, seguir a paz, que a paz já foi dada por Cristo Jesus na nossa vida. Será que é tão difícil assim? Não, só seguir. E ainda, estamos concluindo, seguir a santificação para ver a Deus, ainda no verso 14, seguir a paz e a santificação, para quê? Porque tem um objetivo, ver a Deus. Quando você segue a paz, segue a santificação, você tem uma vida santificada, meu irmão, na presença do Senhor. Você recebe a paz e tem uma vida santificada na presença de Deus. Então,
Tão somente continue a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com a paz e essa santificação que temos proposta, vamos ver a Deus sim, frente a frente. Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz que Ele com suas próprias mãos enxugará nossas lágrimas. Frente a frente com o Senhor, verá a Deus. Ainda, para concluirmos, cuidar de si mesmo e dos outros, verso 15. Esse texto é importante, viu? Cuidar de si mesmo e dos outros, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Precisamos cuidar de nós mesmos e dos outros. Quando a gente fala essa palavra, cuidar de nós e dos outros, a gente pensa logo no pastor, né? O pastor cuida dele, cuida da família dele, e tem que cuidar da igreja, dos outros. A igreja somos nós. É uma carga pesada nas costas do pastor, né? Ele tem a obrigação de cuidar dele, da família dele e cuidar dos outros. Mas eu e você, eu vou só esperar ser cuidado pelo pastor? Só ele vai ter a obrigação com a minha vida? Não. A corrida ela é individual. Nós estamos em uma competição, mas ela é individual. Eu preciso cuidar da minha vida, mas também eu tenho a oportunidade, eu cuido dos outros. Ajuda alguém, faça alguma coisa, transmita uma palavra, faça um bem qualquer. Temos a obrigação de cuidar de nós e também cuidar dos outros. Não jogue só para cima do pastor. Servir a Deus de modo agradável. Lá no verso 28. Chegando já ao final do capítulo 12. Servir a Deus de modo agradável. Verso 28, capítulo 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que eu vou servir a Deus de modo agradável? Com reverência e santo temor. Verso 29 para fechar, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu tenho que agradar a Deus. Não preciso agradar o irmão, nem a irmã. Isso acontece naturalmente, o irmão se agradar do outro. Mas, em primeiro lugar, em primeira instância, eu preciso agradar a Deus. Por quê? Tem um objetivo aqui quando a gente agrada a Deus. Reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Temos que ter reverência e temor ao nosso Deus, que Ele é fogo consumidor, Ele é amor e é justiça. Quando eu agrado a Deus, certamente, seu amor continua sendo derramado na minha vida, porque estou agradando aos olhos de Deus. Mas quando eu não agrado, temos que ter o cuidado, que Ele é fogo consumidor. Ele consome, Ele é justiça. E Deus fez o homem, o crente, para servir. Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Nós somos imitadores de Jesus. Estamos colocados aqui na terra como crentes em Cristo Jesus para agradar a Deus em primeira instância. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Primeiro lugar na minha vida é agradar a Deus, buscar a Deus, a sua santa e bendita presença. Portanto, irmãos, já estamos no finalzinho. Deus nos abençoe, nos fortaleça com esse estudo. É fantástico você ler, estudar, procurar entender a carta aos Hebreus. Ela não tem autor, não tem autoria definida. Eu acredito muito ter sido o apóstolo Paulo, mas isso aí é apenas um pensamento, por algumas evidências bíblicas. Porém, é uma carta maravilhosa que mostra a supremacia de Cristo, o alvo principal. Toda a Bíblia leva a pessoa de Jesus, mas Hebreus vai mostrar a supremacia, as qualificações de Cristo Jesus. E cada vez que nós conhecemos mais as qualificações de Cristo Jesus, nós nos moldamos nessa caminhada, nesta corrida cristã. Deus nos abençoe.